Olá, sou o professor Josemir Araújo e esse é o Viagem na Língua Portuguesa. Um espaço feito para você não viajar nas regras da língua portuguesa e não viajar também nas regras de produção textual. Bom, hoje a gente vai falar sobre texto, né? Aquilo que muita gente diz que tem dificuldade de executar, seja na escola, seja no Enem, seja num concurso público. Mas você já se perguntou se você sabe a definição de texto? Bom, texto nada mais é que uma maneira de comunicação. E o principal mecanismo utilizado para viabilizar essa comunicação é a linguagem. Nesse momento eu estou fazendo uso da linguagem, estou produzindo um texto. Nesse momento eu utilizo a linguagem oral. Então eu estou produzindo um texto verbal, linguagem verbal. Você produz palavras, como eu estou fazendo agora, só falando? Não, você tem outros mecanismos para isso. Outro mecanismo inventado há alguns anos, inclusive há uns bons anos, é a escrita. A escrita é outra maneira que você pode fazer o uso da linguagem verbal. Então, linguagem verbal, texto verbal, usa palavras. Então, se o texto verbal, linguagem verbal, usa palavras, se eu tenho um texto não verbal, linguagem não verbal, é o mecanismo de produzir comunicação sem utilização de palavras. Então, linguagem verbal, texto verbal, produz a comunicação utilizando palavras. Você pode fazer isso de maneira escrita ou oral. E a linguagem não verbal você utiliza com símbolos, sons, sinais, enfim. É uma linguagem que não utiliza palavras. Linguagem verbal usa palavras, não verbal não usa palavras. Se você tem uma linguagem que mistura os dois, um bom exemplo disso é o gibi, né? História em quadrinhos, você tem uma linguagem mista ou multimodal. Então, linguagem verbal usa palavras, linguagem não verbal não usa palavras, linguagem mista ou multimodal é a mistura dos dois. Linguagem. Qual é a maneira que você pode expressar a linguagem? Você pode expressar a linguagem utilizando regras ou não utilizando regras. Utilizando regras da língua portuguesa, você está adotando a linguagem culta padrão, a norma padrão da língua portuguesa. Se você não adota a norma padrão da língua portuguesa, você usa a linguagem do dia a dia, a linguagem coloquial. Então você tem a linguagem coloquial, que é a linguagem do dia a dia, que você pode usar com amigos, parentes, e dentro da informalidade. E você tem a linguagem formal, padrão, que você deve utilizar em documentos que necessitam um rigor maior de formalidade, como, por exemplo, a redação que você vai fazer no seu teste, na sua prova, no seu concurso, no seu Enem. Você tem que utilizar a norma culta da língua portuguesa, a não ser que alguém diga o contrário. Pessoal, obrigado pela atenção aí. Considere apoiar o canal com valor mínimo de R$5 para a produção de mais conteúdos como esse. Ou ainda, se preferir, necessidade de uma dose maior de conhecimento, entre em contato com o nosso e-mail lourencojo@gmail.com. Lourenço sem o cedilha, J-O, lourencojo@gmail.com. E considere, como eu falei, apoiar o canal através do nosso Pix, DDD 21 98567 9873. Até mais, pessoal.